Irmãos e irmãs, bom dia! É com muita alegria que estamos aqui para partilhar mais uma vez o nosso Santo Evangelho do dia, né? Nessa sexta-feira, o Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniam ao ponto de umas pisarem sobre as outras. E Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com os fermentos dos fariseus, que há hipócritas. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que disseres dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tem mais medos daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vos mostrarei-vos a quem deveis temer. Temeis aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar ao inferno. Sim, eu vos digo, este temei. Não se vende 5 pardais por pequenas quantias? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais de que muitos pardais. Esta é a palavra da salvação de hoje. Caríssimos irmãos, e nós vamos vendo que ao longo do Evangelho de Lucas, nós vamos vendo algo muito importante que Deus está nos trazendo todos os dias. A importância de que algo precioso tem para nós, a nossa salvação. Mas nós vamos vendo também que ao longo desse evangelho o Senhor vai deixando muito bem claro a existência do inferno, a existência de uma condenação eterna, como também o Senhor deixa sinais claros de salvação para nós. Mas para isso é preciso uma decisão profunda, uma mudança radical das nossas vidas, porque nós vamos vendo que ao longo do Evangelho, que nós estamos sempre narrando durante esses dias, nós vamos vendo que tinha algo muito mais importante que Jesus se preocupava. Aquelas pessoas que receberam de Deus a graça de conhecer a palavra, de instruir um povo, eram pessoas que não estavam no caminho correto. Conhecia das palavras, conhecia de tudo que o Senhor Deus tinha colocado através dos profetas, das escrituras, e essas pessoas eram capazes de não serem fiel. Não entrava e também não deixava aqueles que querem entrar e conhecer a Deus. Nós vamos vendo que a grande dificuldade de nosso Senhor Jesus Cristo são os mestres doutores da lei e os fariseus, pessoas instruídas. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não é diferente. Hoje se prega um evangelho light, em que se pode tudo, em que nada mais é pecado, que é relativo, que
vai do seu pensamento, do seu gosto, do seu querer. E vamos vendo o mundo cada vez mais que passa, o ser humano destruindo-se a si mesmo e destruindo aos outros. E vemos também que há homens e mulheres tão preocupados com a sua saúde física, isso é para se preocupar, com o seu bem-estar, o que hei de comer, o que hei de beber. Isso é válido, sim, as nossas preocupações diárias, os nossos compromissos diários, mas isso não deve ser o centro. O centro tem que ser Cristo Jesus, porque afinal de tudo, todas essas coisas irão passar, meus irmãos. Nós vamos ver que tudo isso aqui não é eterno. Mas o homem materialista, ele coloca como se a felicidade fosse aqui, como se a vida dele fosse realizada aqui neste mundo. Não, meu irmão. Nós vamos para um plano eterno, nós somos convidados a sermos santos, nós somos convidados a ser salvos, a deixar a palavra de Cristo brotar. Vós valeis muito mais que muitos pardais. Meus irmãos e minha irmã, que fique para nós a clareza que precisamos mergulhar nossa vida em Cristo no dia de hoje, que temos que dar o melhor de nós para Deus, porque há muitos e muitos falsos profetas, falsas seduções para nos tirar uma coisa que é importante, a nossa salvação. Temei a quem? O que é que o Evangelho vem dizer? Temei não aquele que mata o corpo. Olha o que é que Cristo está dizendo, mas temei. Agora eu vou dizer a quem deves temer. A temer aquele que depois de matar o corpo pode lançar a nossa alma no inferno. E aí entra falsos ensinamentos, falsas doutrinas, tudo isso em nome de Cristo. Tá vendo? Que não é diferente daqueles doutores, mestres da lei. Podemos olhar à nossa volta, cada dia se cresce, denominações e denominações. Aqui eu falo para os católicos, e muitos aceitam oração disso, oração daquilo. Não, meu irmão e minha irmã, a igreja é rica, nós precisamos mergulhar a nossa vida na sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, e não ter medo de abraçar a nossa cruz, pois nós valemos muito mais que pardais. Porém, o cabelo de vossa cabeça todos já estão contados. Deus não esquece de nós. Se é dificuldade que você está passando com alguém da igreja, com alguém da sua casa, com alguém da sua família, isso não deve ser motivo de você desistir da sua salvação. Lembre-se que muitos se aproximarão de nós, até mesmo falando de Cristo,